Queridos irmãos, quem está com a sua Bíblia, por favor, abra no texto de Tiago, capítulo 4, versículos do 1 ao 10. Estou de gravata assim porque eu estou vindo de um casamento. Qual era padrinho, tá bem? Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 10. Amém? Só no horário. Vamos ler. Versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Obrigado, quem trouxe água. Amém? Irmãos, nós não conversamos com a equipe do louvor e eu percebi que a ministração dos meninos e a nossa palavra de hoje está em comum acordo. Isso mostra que o Espírito Santo está dirigindo essa reunião. Por isso eu te convido a abrir o seu coração. Nós cantamos aqui, eu sou morada, eu sou tua casa, mude as coisas de lugar. Que essa noite você possa dar realmente essa autoridade que o Senhor Deus tem, de entrar em nossas vidas e mudar as coisas de lugar. Queridos, no Antigo Testamento haviam várias regras, várias leis. Leis de costumes, leis de purificação, principalmente, que eu quero destacar, em que você não deveria comer certos animais, porque eles eram impuros. Então, se você comesse aqueles animais, ou até alguns tocassem neles, você se tornaria impuro. Você não deveria tocar em cadáver, principalmente os sacerdotes, não deveriam tocar em cadáver. Se tocasse algum cadáver, ficaria impuro. Então ele deveria fazer uma lavagem, lavagens rituais, e continuaria impuro, diz as Escrituras, por 7 dias, e algumas coisas mais específicas. Essas questões de lavagem ritual do Antigo Testamento tinham uma função. A função que Deus trouxe essas coisas era para separar o povo dele dos demais povos, daqueles que não são de Deus, não o conhecem. Portanto, questões doutrinárias, questões de justiça, questões de higiene, todas as questões de santidade, o povo de Deus tinha que ser um povo separado das outras práticas. E também, especificamente, esses rituais de purificação servia pedagogicamente para que o povo entendesse. Entendesse o quê? Entendesse o que é impuro. Para que o povo tivesse a noção de quando Deus falasse daquilo que contamina a gente. Portanto, Deus faz uma regra de várias coisas e o povo começa a entender que essa regra serve para que eles comecem a entender: opa, se eu me torno impuro e eu não posso servir a Deus. Eu me torno impuro como sacerdote, agora eu não posso mais. Se alguém tocar em mim estando impuro, essa pessoa também fica impura. E com isso, pedagogicamente, o povo iria entendendo sobre a impureza, sobre aquilo que nos contamina.
Mas o objetivo do Senhor era para atentar para a situação em que se encontra o coração do pecador. Como é que Deus iria falar? O seu coração, olha o que o pecado fez comigo e com você. O nosso coração está terrivelmente mal, terrivelmente pecador. Foi isso que Deus diz em Gênesis. Nosso coração maquina o mal, deseja o mal. E agora Deus precisa ensinar para esse povo que o coração deles é impuro, então eles começam a aprender. Mas isso, aqueles que são sinceros diante de Deus, entenderam. Eles entenderam que o que Deus estava trazendo era para algo dentro do coração. Por isso o profeta Jeremias, em Jeremias 17:9, ele diz assim, enganoso é o coração do homem mais do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. A lei levaria para essa compreensão. Sabe por quê? Porque ele vai lá e toca alguma coisa impura, ele vai lá e se lava, e fala, me lavei, estou impuro por 7 dias. Vai lá, morre alguém da família, ele toca e fala assim, estou impuro agora, preciso me lavar, ele se banha. Mas se a pessoa é sincera, ela olha para o seu coração e fala assim, Deus, eu purifico as minhas mãos, eu lavo as minhas mãos, eu lavo o meu corpo, eu me separo, mas quando eu olho para dentro de mim, eu percebo isso, eu entendi, impureza, ela está aqui, dentro do meu coração. E é essa percepção que os homens de Deus chegam. Aquilo que a lei diz, os profetas entendem. Então o profeta Jeremias diz, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quando surgiu esse vírus do Covid, os estudiosos precisam compreendê-lo. E nós vimos como é que é para fabricar uma vacina. Precisam compreendê-lo para poder fazer alguma coisa que o destrua, que o impeça. E o que Jeremias está dizendo assim, tem algo incurável, quem é que poderá compreendê-lo? Logo em seguida, versículo 10, o Senhor o toma. E como profeta ele diz, eu, o Senhor, conheço o coração, esquadrinho o coração. Eu conheço, quem poderá? Eu conheço o coração e conheço o espírito humano. E eu julgo cada um de acordo com as suas obras. O Senhor conhece, glória a Deus por isso. A lei que tem esse objetivo de que a pessoa pudesse conhecer a contaminação que está no seu coração, levou Davi a dizer, Senhor, me dê um coração puro. Eu percebo, eu me lavo, eu me banho, eu me separo, mas eu entendi, meu coração, me dê um coração puro. Profetas de Deus, homens de Deus que compreenderam. Porém, foi criada uma aberração. Sabe que aberração é essa? Fariseus. Aqueles que Jesus, o Deus encarnado, vem e começa a combatê-los. Por quê? Porque de acordo com a lei e com essa prática, todos deveriam entender que o problema está no coração. Mas aí surge um grupo religioso que diz assim, nós somos os guardiões da lei, vamos começar a obedecê-la. E não atentam para o coração. E começam a se preocupar com as suas vestes, começam a se preocupar com o seu exterior, para diante das pessoas dizer assim, olha como eles guardam a lei, são homens santos, mas o interior não compreendem. Por isso quando Jesus vem, ele fala assim, vocês são na verdade para os fariseus, sepulcros caiados. Vocês são bonitos, enfeitados por fora, tem um monte de rosa cheirosa, mas dentro vocês são um corpo podre, dentro. Por isso, por causa da lei cerimonial, quando eles vão comer, os fariseus olham e falam assim, seus discípulos nem lavam as mãos, ritual. Não quer dizer que a mão deles estava suja, é porque eles achavam que havia uma purificação. E o Senhor Jesus é assim, vocês não compreendem que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, porque procede do seu coração. O coração é o problema. Queridos, isso passou a acontecer com os cristãos.
É isso que Tiago está combatendo aqui agora. É um novo farisaísmo. Cristãos que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, começam depois de limpos, a querer pegar coisas mundanas e trazer para o seu coração desejos, formas de agir, formas de pensar contrários a Deus, formas de conquistar as coisas. E é contra esse novo farisaísmo que Tiago fala para os cristãos. E hoje nós vamos falar sobre os resultados de conservar um coração impuro. Se você percebeu com louvor, está com o coração aberto para esse momento, deixe o Espírito Santo falar contigo. Quais são os resultados de conservar um coração impuro? Lembremos-nos que o Senhor Jesus disse: é do coração que procedem os maus intentos. O versículo 1: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago já começa definindo, irmãos, qual que é o campo de batalha. Ele está dizendo assim, ó, olha para o mundo em geral, quantas guerras, quantas lutas, quantas pessoas lutando uma contra a outra, brigando, invejando, contendas. De onde vem isso? Ele fala assim, ó, isso vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Ele está dizendo assim, ó, ei, cristãos, para quem eu vos escrevo, está percebendo que a mesma coisa que acontece no mundo, acontece entre vocês? No trabalho de vocês, na casa de vocês, na igreja de vocês? De onde isso aí vem? De onde vem? De dentro do coração, das paixões que estão guerreando dentro de vocês. Então vamos para o versículo 2. Qual que é o primeiro resultado de quando nós conservamos um coração impuro? Versículo 2 diz assim, ó: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Vamos parar aqui. Primeira consequência é que não obtém o que deseja. A palavra nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem direto dos pais das luzes, direto do Pai das luzes. Tudo que é bom vem direto dele. Agora, as nossas paixões querem o quê? Resolver as coisas do nosso jeito. Quer fazer para conquistar. Quer poder, quer aparecer. E o que o Tiago nos diz é, vocês batalham, vocês guerreiam, vocês vão e vocês fazem, vocês acordam cedo, vocês maquinam, desejam tal, mas não conseguem. E esse resultado é grave. Como você se sente ao ouvir que não importa o que você faça, todo o que você batalha, vai, guerreia, briga para conseguir, tudo motivado por aquele desejo mundano, tudo isso não consegue. Não é assim? Por que as nações fazem guerra? Elas querem paz. Às vezes a pessoa cobiça a casa do outro porque ela fala, que família linda, como eu quero ter uma família igual a dela, e cobiça a casa, e cobiça, e fica invejando. Conquistei a casa. Não era isso que você queria? O que você queria era a paz que aquela família tem, era a casa com a paz. O que é que você quer? Através das táticas humanas, da forma mundana, sem Deus de agir, não consegue. Motivado pelas paixões. Quais são essas paixões? Desejo de aparecer, ostentação. O apóstolo João diz assim, ó: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que é o amor do mundo? Cobiça dos olhos,
cobiça da carne e a ostentação dos bens. Ele resume dentro dessas 3 ideias: cobiça dos olhos, cobiça da carne e a ostentação dos bens. Essas são as guerras que guerreiam aqui. Não vai conseguir. Batalham, lutam, mas não obtêm o que deseja. O pedido, o desejo que você tem ou que eu tenha pode ser até bom. Se a motivação forem as paixões, não conseguem. E nesse texto você pode perceber comigo que o Senhor fala 3 nãos. Não tem, não conseguem, não recebem. Por quê? Não pedem. Eu acho fantástico conversar com homens de Deus. Já conversou com homens de Deus? Aquelas pessoas que você fala assim, referência. Uma pessoa que eu gosto muito de conversar com o Marcos Paul e a Gladys também, entre outros. Eu lembro deles porque quando eu chego para eles e falo alguma coisa para eles, eles falam assim: você já falou com o Senhor? É fantástico, né? Te quebra. Porque você planeja, faz, sofre, arranca os cabelos. Você chega para alguém de Deus esperando que Ele vai te dar um conselho também. E Ele fala assim: ei, o Senhor é a fonte de todas as coisas. Você já pediu para Ele? A gente batalha, faz planos, tudo motivado, a motivação errada. O Senhor está falando assim, ó: Ele é a única fonte de todas as coisas boas, todo o dom perfeito, tudo que é bom vem direto do Pai das luzes, e nele não há trevas, nem variação. Glória a Deus. Peça. Qual que é a forma dos filhos de Deus obterem as coisas que desejam? Pedindo. Você é filho de Deus? Peça. As paixões que guerreiam dentro de nós, elas são mundanas, são contrárias a Deus. E aquilo que é contrário a Deus não quer se submeter a Ele. Por isso que a gente vai, planeja, faz e não o considera. Não vai conseguir o que quer. Não tem, porque não pedem. Eu vou dizer igual os homens e mulheres de Deus, para a sua questão: você já pediu? Já pediu? Às vezes eu fico pensando, eu sei que Deus não é assim, Deus é bom, né? Mas eu fico pensando, como se eu chegasse no céu e Deus dissesse assim: Naldo, olha só como você poderia ter sido usado por mim. Sabe aquela pessoa lá, você não pediu. Naldo, olha só tanta coisa errada. Olha aqui, ó, tá vendo? Se você tivesse pedido, eu tinha te dado. Não foi assim que Deus falou para Davi, após o pecado de Davi? Você fez, Davi, olha, ele está afundado. Por que você não me pediu? Peça para mim. E eu fico pensando, já pensou minha frustração chegar no céu e Deus falar assim: olha o que eu tinha, cristãos, meus filhos, a única fonte sou eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a provisão que você precisa, eu sou o emprego que você precisa, eu tenho tudo que você precisa, só sai de mim. E você sai batendo a cabeça e nunca pediu? Peça. Quando o Senhor Jesus estava ensinando as pessoas sobre pedir, Ele fala assim: ó, peça, será dado para você. Bata, que abrirá. Busque, que você encontrará. Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, ele é aberto. E na nossa cabeça fica assim, ó: mas e se Deus for mal? E se for igual a minha mãe, que eu pedia assim: mãe, eu quero. Ela falava assim: come tudo agora. engole tudo aí agora. A gente espera que Deus é como um homem mau. E Jesus precisa ensinar sobre o pedido e falar assim, ó: para. Se um filho de vocês pedir um pão, por acaso você dará uma pedra? Se um filho de vocês pedir um peixe, por acaso você dará uma serpente?
Vocês são maus e sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu, que é bom, dará boas coisas àqueles que lhe pedem. Peça. Nós não devemos ter medo de pedir, porque Deus é bom, não vai fazer igual nossas mães faziam. Nós somos maus, Deus não é mau, Deus é bom o tempo todo. Amém? Esse é o primeiro resultado de conservar um coração impuro. Segundo resultado é que torna a oração ineficaz. Triste. Se é impureza que está no coração, você vai lá e trabalha, primeiro resultado, não consegue. E Deus fala, não consegue porque você não pede, eu sou o provedor. E aí vai lá pedir, Deus fala assim, com esse coração não recebe. Secam todas as fontes. A única torneira de provisão se fecha. Porque estamos ainda com o coração impuro. Tiago diz isso para as igrejas. Quando nós lemos uma carta, nós temos que imaginar geralmente qual que era o problema daquela igreja, qual foi a carta, quais foram as perguntas. E quando nós olhamos as respostas de Tiago, podemos perceber que nesse trecho, pelo menos, as perguntas deveriam ser assim: Tiago, tem muita briga no nosso meio. Tiago, nós não conseguimos as coisas. Tiago, a gente ora, mas não somos atendidos. Tiago, qual que é o problema? E ele vem falar, qual que é o problema? O problema é as paixões que guerreiam dentro do seu coração. O problema é que quando vocês pedem ainda para satisfazer em seus próprios desejos. Que desejos? Desejos maus. Essa impureza que está no coração. Por isso, o segundo resultado é que torna a oração ineficaz. Deus olha o coração, e a pessoa que se aproxima de Deus com seus desejos mundanos, diabólicos dentro do coração, ela não está interessada em Deus, não está interessada em servi-lo nem em agradá-lo, ela está somente interessada em satisfazer os seus desejos com o outro. Às vezes vem pessoas na minha casa pedir dinheiro, e nas suas também. Tive um ano no Esquadrão da Vida, a primeira olhada que eu dou é no dedo. Quando eu percebo aquele dedão queimado assim, ó, eu já olho junto com o olhar da pessoa e já olho, crack, fica lá, crack. Eu não vou dar dinheiro para você ir gastar com crack. Deus se nega a conceder para os seus filhos alguma coisa para que ele possa gastar com sua própria destruição. Ainda que o pedido seja bom, se a motivação é ruim, onde vai parar isso? É como se o Senhor fosse um masterchef de cozinheiro, porque Ele cria todas as coisas. Então eu chego para Ele e falo: Senhor, em oração, faça para mim algo, um pedido da minha vida. E o Senhor cria no espaço, no tempo, cria a possibilidade, abre as portas para o Naldo, e eu pego aquela bandeja e falo: obrigado, Senhor. E como um garçom vou correndo para o maligno, e com eles eu me desfruto. O Senhor se nega a ser fabricante ou garçom do inimigo. Por isso a oração motivada por paixões, por desejos e próprios prazeres mundanos não é respondida. Nesse momento, eu já começo a perceber a minha miséria. E você consegue? Se tudo que você tentar fazer com as mãos, quando tem um coração impuro, você não vai conseguir fazer, obter.
E se tudo o que você pedir para o Senhor, Ele não vai te atender e nem me atender. Se houver impureza no coração, você percebe o quão é sério isso nos cristãos? Se você está pensando em uma resposta do porquê que a igreja mundial está sendo tão sem poder, está sendo tão levada por ondas, talvez aqui em Tiago tenha a resposta. Talvez seja porque nós conservamos em nossos corações desejos, atitudes mundanas, contrárias a Deus. O teólogo Fritz Hinecker, comentarista do comentário Esperança, um alemão, ele diz assim, eventualmente, uma pessoa se torna receptiva para dons enganosos, para falsos milagres, de outra fonte que não é de Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, a pessoa tenta, ela quer ser poderosa em Deus, quer ser usada, ou quer receber alguma coisa de Deus, ela vai, tenta e não consegue. Coração impuro. Aí ela vai orar, ora e não consegue. Aí Fritz Hinecker fala assim, é por isso que muitas pessoas vão para outras fontes, onde não olha, não diz para você mudar o seu coração. E dão lado a motivações malignas e demoníacas. Tem muitas pessoas fazendo isso. Eu quero profecia. Eu quero ver o poder. Eu quero ser usado, então vou entrar numa escola que ensina a profetizar. A palavra diz, muda o teu coração, pede para Deus. Ele dá, Ele é a única fonte. Deus não dá, mas lá estava dizendo que vai dar uma aula, então eu vou lá na aula. Deus não dá, mas eu posso fazer a aula. Terceiro resultado, repetindo, por questão pedagógica. Primeiro resultado, não obtém o que deseja, se conservar um coração impuro. Segundo resultado, torna a oração ineficaz. E agora, terceiro resultado, tornamo-nos inimigos de Deus. Versículo 4, diz assim, uma palavra dura para cristãos. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Conservar o coração impuro nos torna inimigos de Deus. Quando nós temos um coração impuro, nós amamos a forma, preste atenção, nós amamos a forma sem Deus de agir. Alguém que tem um coração impuro, ama a forma sem Deus de desejar. Há uma corrupção, porque e também existe um adultério na forma sem Deus de conquistar. Como é que o mundo diz que deve conquistar? O Senhor Jesus disse que aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Mas aí o desejo mundano fala assim, eu quero ser o maior. É isso que é amar o mundo. Quando nós fazemos isso, estamos contra Deus. E é por isso que o texto diz que nos tornamos inimigos de Deus. Imagina só, Deus está estabelecendo o seu reino. E Ele está dizendo aqui assim, ame o seu próximo. O reino de Deus está vindo, ame o seu próximo. Perdoe. Se alguém te ofender, não revide com ódio. Se alguém te fizer mal, perdoe 70 vezes 7 por dia.
Aquele que quer ser maior, seja servo de todos. Orem, me busquem, confessem seus pecados. E aí de repente nós abrigamos em nosso coração algo contrário, que diz assim, ó, eu quero ser o maior, quero ser visto, quero ser famoso. Eu não quero perdoar o meu irmão que me fez mal. A forma de eu resolver isso aqui é não perdoar. Eu sou duro mesmo, eu sou assim, não vou perdoar. A melhor forma, ó, o amor é a forma mundana de agir e resolver as coisas. Quando nós fazemos isso, nós nos colocamos contra Deus. Nos tornamos inimigos de Deus, e Ele não é uma pessoa, não é um homem. Você quer ter o Senhor como seu inimigo? Eu gosto muito de fazer essa distinção. O texto não está dizendo que o Senhor vai deixar você de lado. O Senhor não vai mais me ouvir. Ele não vai mais se preocupar comigo. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que Ele será seu inimigo. Ele vai se opor. Quando conservamos o nosso coração. Olha aí agora para o seu coração, meu irmão. Olha, se no meu ou no seu coração, eu olho no meu, você olha no seu. Se tem alguma forma impura de proceder, se existe algum amor pela forma mundana, sem Deus, de agir, de receber, de conquistar. Porque se isso tiver, vocês não sabem que isso faz com que Deus seja inimigo de vocês? Significa que Deus se levanta e resiste. Quando você fala, eu vou para cá, não é que Deus não está ligando, Ele se levanta e fala, não vai, volta. Isso é ter Deus como inimigo, não é que Ele não liga, Ele é seu inimigo. Ele olha lá e fala assim, onde o Naldo está indo? Ele está avançando pelo leste, impede ele, manda ele de volta, manda fogo. Isso é ter Deus como inimigo. O Naldo começou uma frente junto com o pensamento dele, o desejo dele maligno pelo oeste. Você não consegue, Naldo. Eu sou sua casa, tua morada, Espírito de Deus. Eu sou seu lar. Muda as coisas de lugar. O salmista diz, sonda o meu coração, Senhor. Sonda e vê se há em mim algum caminho mau. Eu costumo dizer em Oriente o seguinte, irmão, o primeiro passo que você deu foi, se você roubava, para de roubar. Se você adulterava, para de adulterar. Amém? Lavagem. Agora o próximo passo, irmão, é olhar para dentro do seu coração. Agora nós podemos nos gabar como fariseus. Eu não roubo, não mato ninguém, não adulterei, eu sou uma pessoa santa. Olha para dentro do coração. Porque senão estamos começando um novo farisaísmo. De pessoas que querem parecer santa, querem parecer certinha, mas por dentro são sepulcros caiados, são podres. Fariseus, vocês se preocupam em limpar o exterior do prato e do copo, mas não se preocupam com o que está dentro, disse o Senhor. Lá no seminário, no meu último ano, Serginho, um aluno da minha sala, homem de Deus, todo dia orando, buscando a Deus, casado. Já no seminário, nós somos solteiros. Um amigo meu, ele teve um sonho no último ano, no seminário Betânia. E nesse sonho ele estava na cama dele, o anjo chegou e falou para ele assim, acorda, levanta, que eu vou te mostrar algumas coisas. E ele saiu da cama dele, e o anjo foi levando ele pelo seminário. Irmãos, antes, esse sonho foi dito para toda a liderança do seminário, para os diretores. Foi dito para toda a liderança da igreja. Foi dito e levado para a liderança, não por ele, mas pelo pastor Alan, que muitos aqui mais antigos conhecem, homem de Deus. Quando viu isso aí desse seminarista, ele entendeu assim, isso é uma revelação do Senhor para nós. Vem aqui, Sérgio, vou te levar, vou reunir toda a liderança para você contar o que o Senhor contou para você sobre nós. E agora eu continuo dizendo o sonho. Então o anjo pegou ele e foi levando por cada parte do seminário, cada sala,
cada pessoa que ali trabalha, e foi dizendo cada coisa, o Senhor está mandando juízo sobre isso, se não mudarem nisso, o Senhor fará isso, e foi dizendo cada coisa que Ele não contou para nós, mas teve uma parte que Ele contou para nós. Ele disse que depois o anjo levou ele, e mostrou para ele 3 bananeiras, que agora são um monte de bananeira lá, e o Serginho falou para mim, que ele trabalhava na horta, aquelas bananeiras nunca produziram fruto, nunca deram, eles fizeram tudo, não no sonho, na vida real para mudar, e nunca produziram, e o anjo levou ele e falou assim, tá vendo essas bananeiras? E na revelação tinham vários cachos lindos, colhidos no pé de cada bananeira, e falou assim, elas já produziram boa banana. A banana, o fruto que elas produziram permanece, e é fruto bom, e dá mais fruto. Mas essas bananeiras nunca mais produzirão bananas, se a liderança continuar a tratar os meus filhos assim, 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 assado. Dizendo, o seminário nunca mais produzirá bons frutos, nunca mais produzirá frutos. Mas o que eu quero destacar é que, saindo dali, ele chegou na oficina do seminário, o anjo levou ele, e lá tinham 3 pessoas, lá tinha um professor e 2 alunos, e um desses alunos era eu. E o anjo falou para ele assim, tá vendo esses 3? Eles foram picados pela serpente. Pensou que ia falar alguma coisa boa de mim, né? Tá vendo, esses 3 são homens de Deus que serão usados. Tá vendo esses 3? Eles foram picados pela serpente, e eu estou levando eles para serem tratados. Todos os meus amigos saíram do seminário e foram pastorear. Para onde Naldo foi? O Naldo viu as portas se fechando, e uma porta só se abrindo. E ele veio para Pompeia, e aí em poucas semanas fui trabalhar no posto como frentista. Graças a Deus por essa porta, pude me sustentar. E eu comecei a entender isso, eu falei, Deus, o Senhor está me levando para ser tratado, e o meu desejo é ser pastor. Quem vai para o seminário se não for para ser pastor e para servir? E eu fui para ser frentista. Aí você começa a ver todo mundo indo, e você lá. Depois de uns 2 anos apareceu o Samuel Gontijo para trocar o óleo lá, e falou assim, Naldo, você é frentista? Estou precisando de alguém no Ministério Hombridade, quer vir comigo? Ministério Hombridade. Depois de uns anos apareceu o Márcio, falou assim, eu quero você na minha equipe, Oásis. Mas tudo isso era tratamento de Deus, eu sei o porquê. Por causa do quê? Paixões que guerreiam no coração. Eu sei que o Senhor me manteve e me segurou por tanto tempo, e se precisar Ele faz isso de novo, sabe por quê? Por orgulho, por desejo de aparecer, por desejo de ser grande, por pensar que a obra do Senhor é alguma coisa que você pode sair se mostrando. Alguém vai para o seminário com esse desejo, Fabinho? Não! Eu vou para servir o Senhor, eu amo, eu choro, mas quando você começa a ser sincero, o Espírito Santo começa a trabalhar, Ele mostra, olha aqui como é que está o seu coração. E a coisa mais certa a fazer como é que eu faço, Senhor, com isso? Eu lavo as minhas mãos, mas eu não consigo purificar o meu coração. Eu vou levar você para ser tratado. Há um tempo atrás eu estava muito triste, e a minha esposa percebeu, então, e ela orou ao Senhor de madrugada, e eu não sabia. Então na manhã seguinte, eu recebo uma ligação, de quem? Desse meu amigo pastor Sérgio, e ele fala assim, Naldo, queria falar com você. Ele falou, Sérgio, como é que você está? Ele falou, estou bem, rapaz, sonhei com você essa noite. Fala um mistério aí. Dele, não foi nada, eu só sonhei com você. Apareceu no meu sonho. Eu falei, tá bom. Ele falou assim, eu estou procurando um pastor, você quer vir pastorear aqui comigo? Eu fiquei muito feliz, não pelo convite dele para eu ir pastorear, porque naquela hora, sabe o que eu entendi?
E eu falei para ele: Serginho, você me desculpa, mas nós estamos orando, estamos aqui em Oriente, eu e minha esposa, e nós entendemos que o nosso tempo é aqui em Oriente. Eu posso ir aí visitar você, posso ir ter um tempo junto, mas nós entendemos que o nosso tempo é aqui em Oriente. Talvez, irmão, você não tenha entendido, mas eu estou todos esses anos com o meu coração assim, ó. Senhor, eu fui para te servir. Meu desejo desde criança é ser pastor. E eu sei que não é ninguém que me impede, é o Senhor que impede. Porque quando o nosso coração é impuro, é Ele que se levanta e nos impede. Não vai, não vai, não vai. Mas quando você me ligou e falou assim, ó, eu sonhei com você, vem pastorear comigo. A voz que veio no meu coração não foi mais o Samuel Gontijo, vem para o DF. Não foi mais o Márcio Avelar, vem para o Oasis. Foi o Senhor falando, vem para a minha equipe que eu quero você como meu pastor. Então eu vim com o pastor Guto cheio de autoridade também, cheio de certeza, e falei, pastor Guto, eu quero ser pastor integral. Essa é a história que poucos sabem. Irmãos, não tenha vergonha de falar da impureza que está no seu coração. Tenha vergonha de encobri-la. Eu estou aqui expondo para os irmãos, e essa luta não acabou lá, ela continua. Vocês acham que quando prega aqui, né? Quando prega aqui, você desce, você não dá aquele... Não dá? Claro que dá. Quando vem e toca aqui, você acha que não dá? Tira uma foto, põe no Instagram, claro que dá. Dá o que dá? A impureza no coração, o orgulho, a forma mundana de crescer, de aparecer, dá. Mas aí nós precisamos descer daqui e falar assim, Senhor, olha o meu coração como é impuro, eu não quero. Eu não vou fazer, não deixe que isso prospere no meu coração, não tenha vergonha de falar o que está no seu coração. Apóstolo Paulo não teve vergonha, não é um lugar assim, não é pregar, não é ver milagres e maravilhas que ia fazer o apóstolo Paulo ficar bamba, mas quando o Senhor levou ele ao terceiro céu, para ver coisas que os olhos humanos não viram, então ele falou, deu um espinho na minha carne, um enviado de Satanás para me esbufetear de dia e de noite. E eu orei ao Senhor, Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim. E o Senhor falou, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o apóstolo Paulo entendeu, Deus me mandou um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse no meu coração. Eu sei das minhas fraquezas. O apóstolo Paulo sabe das fraquezas dele. É como se ele mancasse, ou se ele fosse cego, e ele dissesse assim, ó, por que você, apóstolo, não enxerga direito? Você cura tantas pessoas, mas não enxerga direito. Supondo que o espinho na carne fosse isso. E é como se ele dissesse assim, isso aqui Deus fez para que aquele orgulhinho que vem no meu coração, quando eu apareço, não me destrua. Jacó, quando teve encontro com Deus, sai mancando para o resto da vida. Apóstolo Paulo não teve vergonha. Não tenha vergonha de expor o seu coração. Se tiver vergonha de expor o seu coração, é porque eu e você só queremos mostrar a parte boa. E se só queremos mostrar a parte boa, somos fariseus, inimigos de Deus, oração impedida, não conseguimos nada o que queremos. Versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Vocês acham que a Escritura diz isso sem razão? Sabe o que significa ciúmes? É um forte anseio amoroso, de ter a pessoa completamente para si. A palavra traduzida como ciúmes aqui significa isso, não é esse ciúme deturpado ou ciúme como obra da carne. Traduzida como ciúmes aqui para a nossa língua significa um forte anseio,
amoroso, de ter a pessoa completamente para si. Então eu vou dizer esse versículo de outra forma, eu vou dizer ele assim, ó: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem um forte anseio amoroso de ter você completamente para Ele? Deu para entender melhor? Por que esse texto está aqui? Porque existem partes do meu e do seu coração que não são entregues totalmente ao Senhor. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito quer ter você totalmente? É porque não tem. É por isso que os teólogos, que os mestres que ensinam sobre espiritualidade, sobre enchimento do Espírito, eles vão dizer assim, ó: ei, entenda, ser cheio do Espírito não significa o quanto você tem do Espírito Santo, porque Deus, quando te deu a plenitude, Ele te deu tudo, Ele te deu tudo. Ser cheio do Espírito diz respeito a quanto o Espírito tem de você. É por isso que eles vão dizer isso. Eu quero ser cheio, quanto Ele tem de você, e não quanto você tem dele. É do coração que procedem todos os maus intentos. A sensação que o espírito deve ter é como de um marido que ama, que constrói a sua casa, que tem lá sua esposa e seus filhos. E quando ele chega feliz na sua casa, ele encontra outro homem lá, com a sua esposa e com seus filhos. Sou tua casa, tua morada, eu sou seu lar. Muda as coisas de lugar. É por isso que tem essa palavra tão dura, adúlteros. Nossa, que duro que é, ele está falando de impureza no coração, de repente ele olha para nós, Tiago, e fala para os crentes, adúlteros. Que o Espírito Santo chega em casa, e quando ele chega em casa tem outro lá, adúlteros. E não diz respeito ao mandamento de não adulterarás, diz respeito ao primeiro mandamento, não terás outro Deus além de mim, adúlteros. Quando nós não tínhamos o Senhor, a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado, certo? Agora que temos o Senhor, nos libertou do pecado, purificou o nosso coração, fez com que o Espírito habitasse em nós. Agora não nos chama mais de escravos do pecado, nos chama de amantes do pecado. O escravo não tem outra opção, ele tem que fazer o que o seu Senhor manda. Nós temos opção, porque nós fomos libertos, mas nós amamos o mal. Amamos o mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, diz João. Tiago diz a mesma coisa, só que a palavra filéu aqui não é traduzida como amor, mas como amizade. Aquele que é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. A figura que vem na minha mente é de um cachorro que nós achamos na rua e pegamos ele e tratamos, levamos no veterinário, aparamos o seu pelo, damos um bom banho, deixamos ele lindo, limpo e cheiroso. Mas assim que nós soltamos ele, ele corre para rolar na carniça. Corre para rolar na carniça. O problema não é mais de escravidão, o problema é de amor. Nós amamos. Quem conserva essas coisas no coração é porque gosta delas, ama elas, ama. Gosta do palco, gosta dos elogios, ama os elogios. Ama aparecer, ama.
ama coisas para satisfazer o seu ego, ama. Se tem alguém, estamos avançando, se tem alguém que ainda pode pensar assim, não, isso não acontece com cristãos, eu te convido a abrir em Atos capítulo 8. Alguém ainda pode pensar, não, isso não acontece com cristãos que são nova criatura. Atos 8. Quando nós somos batizados, isso não acontece. Vamos lá, abrir em Atos 8. Atos capítulo 8, do versículo 18 ao 23. E eu vou ler rapidamente. Você pode anotar lá em casa para não nos estendermos demais no tempo. 8, de 18 ao 23. Perdão, antes vamos do 9 ao 13. Depois do 18 ao 23, tá bem? Atos 8, do 9 ao 13. Só acompanha comigo. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. Oh, como eu sou importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Até o 13. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Versículo 13 agora. O próprio Simão também creu e foi batizado. Anota isso na sua cabeça. O próprio Simão também creu e foi batizado. E ele seguia Filipe por toda parte, até discipulado ele era, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Creu e foi batizado e seguia Filipe. Agora, do 13 em diante, você vai ver o quê? Eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Então eles falam assim, manda chamar os apóstolos João e Pedro, para que eles venham aqui em Samaria, imponham as mãos e recebam o Espírito Santo. Vamos agora para o versículo 18. Vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, João e Pedro, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério. Atenção aqui, destaque: porque o seu coração não é reto diante de Deus. Versículo 22, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. 23, pois que eu vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Ele creu e foi batizado e seguia, mas ainda gostava de algumas coisas do mundo, formas de conquistar, formas de agir, formas de ter. E ele quis usar isso do coração para obter as coisas de Deus. E o que é que o apóstolo diz? Porque o seu coração não é reto diante de Deus. Você pensa que é dessa forma que pode conseguir as coisas de Deus? Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele te perdoe. E eu quero destacar esse talvez. O apóstolo Pedro disse para um cristão: talvez Ele te perdoe. Eu quero destacar aqui. Eu quero destacar porque o culto passado eu falei da graça barata. O apóstolo Pedro aqui, ele confronta com o pecado, ele fala assim, ore ao Senhor. A graça barata talvez diga, venha, Ele já te perdoou. Não, ore, porque Ele conhece o coração que talvez, não sou eu que tenho poder de te perdoar, não sou eu. Ore ao Senhor, que talvez Ele é misericordioso, rico em graça mas é Ele quem perdoa. Perceba a miséria. Imediatamente Simão diz assim, orem vocês por mim, para que não aconteça isso que vocês disseram. Se juntamente comigo em algum momento, ou você nesse momento percebeu a impureza no seu coração,
ore ao Senhor, ore, perceba a sua miséria, perceba que as portas estão fechadas, as torneiras estão fechadas, não dá para conseguir de Deus nada. Ore. Ele que conhece os corações, talvez te perdoe. Ore. Você consegue perceber a sua miséria? A miséria de toda a humanidade? Consegue perceber? Quando eu me deparei com esse texto, primeira vez, sabe qual foi a minha reação? Senhor, eu tenho isso no meu coração, Pai. Eu tenho isso, Senhor, me perdoe. Enquanto eu falava isso, sabe que pensamento vinha na minha cabeça? As pessoas vendo o quanto eu sou piedoso. E aí, enquanto eu falava assim, Senhor, olha o que está no meu coração, me perdoe, logo vinha na minha cabeça, olha, eu já estou querendo aparecer com isso, Senhor, me perdoa, não consigo nem fazer uma frase com o Senhor sem que a impureza do meu coração saia. E de novo, enquanto eu falo isso, eu já me imagino. E isso foi repetindo, em uma oração de 10, 15 minutos, eu estava assim, ó, porque eu não vou conseguir nada de Deus, não vou conseguir servi-lo. Não é um favor para Deus que nós fazemos em servi-lo, é uma honra ser ministro do Senhor. Eu não vou conseguir nada, eu quero ser usado para curar, para abençoar, para louvar o nome do Senhor. Enquanto eu falava, Deus, eu não vou conseguir nada do Senhor. E só o que vinha em mim era desespero, era choro e soluço. E as lágrimas desciam e o chão estava. Porque toda vez que eu tentava visualizar ou até falar com o Senhor, eu percebia a impureza no meu coração saltando. Então só tem uma oração, Senhor, purifica o meu coração. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu consigo lavar as mãos, consigo não ir nos bares, consigo não fazer um monte de coisa, mas eu não consigo entrar aqui. Ó coração, quem te conhece? Quem pode entrar aqui, Senhor, e purificar? Eu não consigo. Senhor, eu oro e parece que não consigo. Versículo 6, estamos acabando. Já é a conclusão. Versículo 6, mas. Começa com o mas. Mas Ele nos concede graça maior. Se você, assim como eu, percebeu o tamanho da sua miséria, e o seu coração, o seu corpo, tudo foi para o chão, em lágrimas, ao notar que no seu coração tem desejos e práticas impuras, se isso aconteceu com você, não importa o tamanho que seja o seu pecado, ou quão sujo seja o seu coração, porque no versículo seguinte, Tiago diz, mas Ele nos concede uma graça ainda maior do que a dureza e a impureza do meu e do seu coração. Eu quero fazer um link com a pregação passada. Está vendo como é que a graça é aplicada? Tiago vem e bate e fala, adúlteros, e a gente fica lá no pó. E depois ele vem, mas tem graça. Está vendo como é que a graça é aplicada? Isso é graça bíblica, não é graça barata. A graça bíblica aplicada pelos apóstolos, ela vem depois de um reconhecimento, de arrependimento. Depois que fala tudo, Tiago diz, mas tem uma graça muito maior, e tem uma graça muito maior. Glória a Deus por isso. Tem uma graça muito maior.
Por isso diz a Escritura, versículo 6, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago está dizendo, é por isso que o Antigo Testamento diz que Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes. Sabe por quê? Porque existe uma graça ainda maior. Para quem? Para os humildes. Humildes não é aquele só que abaixa a cabeça, encurva o coração. O texto continua. Portanto, se há uma graça para os humildes, como é que ele aplica humildes? Versículo seguinte, portanto, submetam-se a Deus. Como é que ele aplica o ser humilde? Submissão a Deus. Às vezes a gente ouve uma pessoa que fala manso, fala, nossa, que humilde que ela é. Olha, nem ostenta, que humilde. Humilde não é. Humilde, como o apóstolo está aplicando, é quem se submete a Deus. E o que é submeter-se a Deus? Significa, não tente viver sozinho, como se Ele não existisse. Submeter-se a Deus significa, não tente encurtar o caminho para ser atendido mais rapidamente. Não tente as formas mundanas de conseguir. Se Deus vai te levar para tratar, vai para o posto. Ser frentista. Não tente encurtar os caminhos. Em todo esse momento, em todo esse tempo, com certeza Satanás julgava na minha cabeça, ei, você fala bem, você prega bem, por que você não abre uma igreja? Não é isso que muitas pessoas fazem? Abre uma igreja, começa um ministério sozinho, não tente encurtar o caminho, submeta-se a Deus. Eu me nego a encurtar o caminho, eu vou ficar aqui até que o Senhor abra a porta, e quando o Senhor abrir a porta, glória a Deus. Negue-se a encurtar o caminho, isso é submeter-se a Deus. Fala, Senhor, eu estou aqui, me direciona. Espere o momento e a hora de Deus, espere, isso é, submeta-se. Os fariseus rasgavam as vestes, o Senhor fala, não quero que vocês rasguem as vestes, rasguem o coração. Versículo 8, aproximem-se de Deus. Ainda no versículo 7, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que Tiago não faz distinção entre o desejo mundano estar presente no nosso coração com o próprio diabo. Ele não fala assim, submetam-se a Deus, que o desejo maligno do seu coração fugirá. Ele fala, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, que ele fugirá. Quando nós conservamos no nosso coração, nos tornamos inimigos de Deus. E Tiago não faz distinção entre esse pecado, esse desejo que conserva com o próprio diabo. Ele diz, o diabo vai fugir de você. Não significa que ele não vai se aproximar, significa que ele está agindo através da sua vida por esses desejos. Quer tirar esses desejos? Submeta-se a Deus, começa a resistir isso. Igual eu falei, eu não quero o Senhor, eu não quero agir, eu não quero, ó Senhor, tenha misericórdia, resista porque Ele vai fugir. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores, Ele diz. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, não sei se eu obedeço a Deus ou se eu não obedeço, não sei se eu faço do jeito dele ou se eu espero ou não. Purifiquem o coração. Purifiquem como? Você vai tirar Deus ou vai tirar as outras coisas? Tira as outras coisas e purifiquem o coração. Como que eu purifico o meu coração? Versículo 9, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento, troquem a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor, que Ele os exaltará. Pedro diz para Simão, ore a Deus sobre isso, para que Ele te perdoe, que talvez Ele te perdoará.
Tiago diz que purifica o seu coração. Aquele que sonda os corações, olha como é que Tiago nos dá a lição. Como? Entristeçam-se. Talvez em outras traduções vai ser isso que eu falei toda hora. Perceba a sua miséria. É isso que significa entristeçam-se aqui. Perceba a sua miséria. Lamentem-se e chorem. Troque o riso de vocês por lamento. Para de rir. Para. Lamentem-se diante do Senhor. Troca a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Uma vez eu briguei com meu pai, eu brigava muito com meu pai quando eu era adolescente. Uma vez eu briguei com ele, quis sair de casa, e eu saí de casa. Eu fui falar com o pastor. O pastor falou assim: não faz isso não, filho, não faz isso não. Volta para casa, pede perdão para o seu pai. Ele é seu pai. Não saia de casa assim. Se você sair de casa assim, brigado, você nunca mais vai ter isso como perdão. Volta para casa. Eu voltei para casa. Meu pai estava deitado no sofá. Eu me ajoelhei diante dele. E eu falei assim: pai, que filho, me perdoa por isso, por ter feito isso e aquilo. Ele se levantou e falou assim: você é assim mesmo, é isso que você é, você faz isso e tá. E saiu. O que Tiago está dizendo aqui é que Deus não faz isso. Humilhem-se diante do Senhor, que Ele vos exaltará. Ele está dizendo que Deus não faz isso. Quando uma pessoa está humilhada diante do Senhor e prostrada, é Ele mesmo quem vai lá, segura a pessoa e a levanta. Ele te exaltará. O Senhor não permite que uma pessoa fique prostrada diante dEle, humilhada. Ele a levanta. E eu vou dizer para você uma coisa: só Ele pode levantar. Só Ele. Não tenha vergonha de falar os seus pecados, de confessar os seus pecados uns para os outros. Não tenha vergonha de dizer aquilo que está no seu coração, de chorar, de falar: eu sou assim. Se quiser me tirar do louvor, me tira do louvor, me tira da pregação, me tira. Não tenha vergonha de chegar e falar assim: olha aqui o que está, eu não aguento mais. Não tenha vergonha, porque tudo o que você busca no seu emprego, na sua casa, na sua carreira, na sua vida, não vai conseguir, não vai dar certo. O Senhor resistirá. Mas quando você se humilha perante o Senhor, Ele te exalta. Ele te exalta. Sabe por que eu não me preocupo em dizer as minhas falhas diante dos outros? Sabe por que semana passada eu confessei pecados para os jovens que estavam no meu coração? Sabe por quê? Porque quando eu faço isso, as pessoas percebem que Deus é gracioso, que Deus é misericordioso, que Ele é grandioso, que Ele é glorioso, e nada que faça ou seja feito através de homem algum, pessoa alguma, cobre a sua glória. E por quê? Só Ele tem poder para me levantar. Quem vai me bater mais ou me humilhar mais? Quem vai me humilhar mais? Se o Senhor te levantar. Amém? Gostaria de chamar o Ministério de Louvor para estarmos encerrando. Desculpa, irmãos, o horário, eu queria encerrar às 8h30, mas eu sempre levo um pouco a mais, perdão. Nós somos a igreja Holiness. Sabe o que significa Holiness? Claro que vocês sabem. Santidade. Sabe de onde vem? O movimento wesleyano. Sabe quem foi John Wesley? Um homem de Deus.
Quando ele veio fazer missão na América, ele veio pregar para os indígenas e falou assim: eu estava lá pregando salvação para os indígenas, mas quando John Wesley olhou para o seu coração, já sendo um missionário de outro continente, ele falou assim: mas quem vai me salvar? Quem vai me salvar? Quando ele voltou para a Inglaterra, ele começou a reunir pessoas como ele, jovens, sabe para quê? Para confessar os pecados uns aos outros. Ele desenvolveu um método, sabe por quê? Porque ele quer resistir. Ele quer resistir. Um método de confissão de pecados, de oração, de louvor, de checagem, porque ele percebeu a frieza do seu coração. E aí veio uma certa noite, em que eles estavam orando, em que o Espírito Santo veio sobre todos eles. E eles, o que fizeram? Caíram no chão, chorando pelos seus pecados, e gemiam. Mas logo depois disso teve um mas. Logo depois, John Wesley narra que todos eles levantaram com uma alegria e um gozo tremendo, porque o Senhor concedeu a graça que é muito maior. E começou um dos nossos últimos e maiores avivamentos, o avivamento wesleyano. E a sua pregação foi incendiada, e pessoas por toda a Inglaterra e pelo mundo todo confessavam seus pecados ao ouvi-lo, tamanho poder do Espírito Santo que vinha. Todos choravam, iam em lágrimas confessando os seus pecados, e depois vinha o mas, a graça do Senhor os levantava. Curas, libertação, milagres. Ouvindo falar disso, um pastor, Jude Nakada, com a sua esposa, vendeu tudo o que ele tinha para ir lá experimentar isso. Eu preciso disso, ele dizia, eu preciso disso, porque eu percebo aqui, vazio no meu coração, é isso, eu preciso disso. E quando ele chegou lá, diz no livro da Holiness aqui mesmo, que alguns chegaram para ele e disseram assim: que bênção, você também está aqui buscando poder? Ele falou assim: não, que poder não, eu quero a santidade. Que poder, que nada, eu quero a santidade, porque eu percebi aqui dentro. Poucas pessoas compreenderam o avivamento de John Wesley. Nossos jovens saem para todos os cantos em busca de poder. E o que o Senhor está dizendo é: tudo vem de mim, não é poder, é santidade. Se eu for traduzir essa conversa na Inglaterra, foi assim, ei, que bom, você também está aqui querendo power. Que power? Não quero power, eu quero holiness. Nós somos do movimento de santidade, eu quero holiness. Eu quero holiness. Como é que podem membros holiness ter vergonha de confessar os pecados? Nós somos holiness. Nós entendemos que o problema está aqui dentro. Eu preciso que o Espírito Santo venha e aqueça meu coração. Se você deixa o Espírito Santo agir na sua casa, se você quer chorar, chore. Abrace sua família, confesse para sua esposa, confesse para o seu marido, confesse para os seus filhos. Não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração. O Senhor promete hoje, para aqueles que se prostram e rasgam o coração, o mas dele. Ele conhece os corações, faça isso com amor e com todo o seu coração, para que Ele os exaltará. Amém.